toda essa relação França-Brasil, cultural, além da economia educacional, universitária, o que isso pode interferir, ou melhorar ou piorar em relações internacionais no geral? Eu acho que essa relação tem uma força que vai além desses dois países, né? Eu gosto de lembrar essa frase do escritor Eduardo Glissant, dizendo que o Atlântico, na verdade, é um grande rio que separa dois continentes que sempre estiveram em relação, né? As Américas e Europa, com a França sendo desses protagonistas. Além de ter o território, né? Territorialmente, a maior fronteira, exatamente, da França é com o Brasil, maior fronteira territorial. E eu vejo uma relação que vai muito além da política, a relação cultural, né? Há uma paixão dos franceses pela música brasileira que traduz, na verdade, como posso dizer, uma identificação muito para além da paixão de um país pelo outro, mas de algo em comum a mais, talvez a cultura latina, né? O Mediterrâneo, o Atlântico sendo parte desse intercâmbio. E você acha que essas relações podem interferir economicamente? Por exemplo, teve também a situação do bromance, né, entre o Macron e o Lula, quando ele foi para lá, depois o Macron aqui recebendo o Lula, aquelas fotos. Você acha que isso também, de alguma forma, nas relações internacionais pode interferir? Sem dúvida. O G20 hoje, o Brasil e França são dois países que pilotam a agenda do G20. Acho que, falando no pós-tarifaço do Trump e como que as instituições internacionais podem ser reformadas, como que o G20 pode ter um papel, isso é um ponto. O segundo ponto, a agenda ambiental, acho que para além do Brasil e da França, quer dizer, como compensar a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, reforçando essas relações com o sul do mundo, e quebrar também esse paradigma de que há ao norte global e ao sul global. Na verdade, o Brasil, ele culturalmente se identifica muito com a Europa, né? A relação com Portugal, com Lisboa, com Paris. Eu acho que o Brasil é uma das democracias mais fortes do sul global. Nos BRICS, certamente, é a grande democracia. Então, eu acho que essa relação entre França e Brasil, para os franceses, ela também é interessante do ponto de vista de se quebrar essa polêmica, digamos, de que o sul global é antidemocrático. Pelo contrário, acho que o Brasil hoje é uma das grandes forças das democracias liberais no mundo, pela forma como reagiu a uma tentativa de golpe de Estado, fez o que os Estados Unidos não conseguiram fazer. Na ONU, inclusive, houve uma reunião organizada pelo Brasil, em que a França participou, a Espanha, o Chile, sobre o momento de crise que as democracias vivem. E, para mim, esse é o grande tema hoje das relações internacionais, é a crise das democracias. Então, ter países como França e Brasil, que são grandes democracias que defendem, sabem da importância de defender a democracia globalmente, é uma boa notícia para as questões geopolíticas que a gente tem enfrentado. Eu li um texto seu que você diz que o Brasil não pode mais ser considerado só um país do BRICS, nem só um sul global. Como é que você pode explicar isso? Eu acho que o Brasil tem uma identidade muito maior do que aquela que a gente pode enquadrar em dois grupos. Fora da caixinha. Fora da caixa. Acho que isso faz parte da nossa criatividade, da nossa resiliência como povo também, da nossa versatilidade enquanto brasileiro. A gente se adapta a situações. E hoje o mundo, acho que os grandes países vencedores são os países que vão conseguir se readaptar de uma forma muito rápida aos cenários, né? Eu acho que o brasileiro é um povo que se readapta, e a política externa do Brasil, hoje ela tem se readaptado a essas novas situações, mesmo quando a gente tem visto agora as negociações com o Trump avançando de uma outra maneira que ninguém esperava. Eu acho que mostra a força do Brasil, o soft power brasileiro. Como protagonista. Como protagonista das relações internacionais. Um grupo, quer dizer, a gente falava de não alinhamento nos anos 50. Talvez a gente estamos vivendo uma readaptação desse conceito de não alinhamento para uma liderança pelo exemplo. E hoje o maior exemplo que o Brasil dá na liderança em relação à política internacional é a defesa da democracia, e continuar acreditando que a cooperação internacional, o respeito à soberania dos outros países, o respeito também à autonomia dos povos, que são princípios inscritos na Constituição brasileira, são o melhor caminho para a cooperação internacional. Queria pegar carona na brincadeira que a Luísa fez do bromance, né, entre o Macron e o Lula. Ali é um ganha-ganha para os dois, né? Porque para o Lula, claro, se mostrar tão próximo do presidente de uma potência como ele se mostra com o Macron é muito bom, mas para o Macron é muito bom também, considerando a fragilidade do governo dele e os acenos que ele precisa fazer à esquerda.
o Lula é um ídolo da esquerda francesa, né? Sim, ainda é lembrado como, quer dizer, o presidente que tirou milhões de brasileiros da miséria. Isso é uma referência constante aqui na França. O Bolsa Família é conhecido, né? Já foi homenageado no Hotel de Ville, né? Exatamente, também na Sciences Po, recentemente. Academia Francesa de Letras. Inclusive um dos acadêmicos falou dias atrás sobre, digamos, essa liderança simbólica que o Brasil hoje tem pela criatividade, pelo povo miscigenado, que é como força da liderança política. Sem dúvida, concordo com você, Guilherme. Acho que é do interesse da França se aproximar, e do presidente Macron, especificadamente, do presidente Lula, e, digamos, se aproveitar dessa boa onda que talvez o Brasil esteja surfando agora. Hype. Né? E agora, só para complementar, eu não vejo a extrema-direita francesa bater muito no Lula, né? Assim, nisso tem até uma certa diferença com outras extremas-direitas, né? A gente viu, por exemplo, em Portugal, o Paulo viu de perto, a extrema-direita portuguesa volta e meia bate no Lula. Aqui eu acho que a figura do Lula é tão mais popular do que odiada que a extrema-direita aqui poupa um pouco ele, né? Ou não? Sem dúvida, sem toda razão. O presidente Lula tem uma visão que, claro, como outros países, como um grande estadista, principalmente pelo seu segundo mandato. Eu acho que quando o Brasil ele realmente brilhou nas relações internacionais, com parcerias com diversos países, com a África, com a Europa, essa visão continua e é uma visão republicana, digamos, aceita por todas as correntes políticas na França. De fato, é uma virtude da política francesa em entender melhor as relações internacionais, eu vejo, em relação a outros países. Eu acho que isso vem também da formação na França da educação, na verdade, de base, e não entender que a França é um país que, seja na República ou no Império, porque a França, é bom a gente não esquecer, também foi um império, passou pelos dilemas da colonização e da descolonização, que a França construiu a sua imagem no mundo em relação aos outros países, diferentemente dos Estados Unidos, quer dizer, que sempre acreditaram nesse destino manifesto próprio a eles, ou outros países, como você citou, a extrema-direita em Portugal tem uma outra visão, mas de fato, mesmo a extrema-direita na França, ela entende a importância das relações internacionais, de certo modo, e a importância do Brasil como player global e do presidente Lula pelo mandato anterior também. Por que tem uma briga no governo brasileiro de duas cabeças, que tem uma parte do governo que entende esse conceito de Europa, França, defender o multilateralismo, defender essa coisa da democracia. Tem uma outra parte do governo que claramente é pró-Putin, tem para mim aí uma clara briga de um bicho de duas cabeças. Não dá pra gente ser pró-democracia, pró-multilateralismo, pró-instituições e tá torcendo por Putin. Vou fazer uma provocação aqui para passar a bola para você, só emendando aqui o Paulo falou. É isso que o Paulo falou ou estamos falando do Celso Amorim, o segundo, ou é uma visão do Celso de longo prazo de que a gente tem que se dar bem com todo mundo e ser próximo da Rússia é um ativo que pode ser importante para o Brasil. Quer dizer, é uma proximidade com Putin, como o Paulo colocou, ou é uma proximidade de visões de mundo e tal, ou é apenas um jogo estratégico de se dar bem com o Putin pode ser importante para a gente no futuro? O Brasil condenou a invasão da Rússia contra a Ucrânia de forma muito clara na ONU. O Brasil sempre votou com os países da União Europeia em relação à condenação dessa guerra, e eu vejo que essa é a posição hoje majoritária no governo. O que você traz, Guilherme, é também verdade. Quer dizer, a Rússia como país, independentemente desse governo e do Putin e digamos, dessa tendência autoritária, é um país importante para a economia global, sempre foi, para as relações internacionais, ou seja, eu acho que também há uma parte do governo que vê o mundo de amanhã, o dia pós-guerra também, né? E o Brasil no pós-guerra, e que esse pós-guerra seja breve, seja logo, pode desempenhar um papel importante em resgatar e até ajudar a Europa a reatar laços com uma nova Rússia, que não é essa Rússia que nós hoje temos lidado. A questão é quando isso vai acontecer, como isso vai acontecer. Eu acho que o Brasil precisa manter essa terceira via, de certo modo, para esses setores do governo, como forma de se afirmar também, como a gente estava conversando sobre, de ter uma luz própria nas relações internacionais, de não se alinhar automaticamente a um bloco ou a outro,
mas de certo modo condenando de forma muito clara a guerra, permite jogar também o jogo do dia após a guerra, né? Que espero que seja logo, quer dizer, que a gente possa voltar a uma situação de paz nas fronteiras da Europa e que o Brasil possa ser também uma voz importante da renegociação, da reintegração de uma nova Rússia que não seja a Rússia do Putin ao jogo das relações nacionais, que é um país que sempre esteve presente, né, que desde o final do século XIX, em remodelar o mundo como ele é hoje. Eu acho que na esquerda tem muito isso, né, Paulo? Eu acho que até mais do que fora do governo, existe uma parte da esquerda brasileira que eu acho que é minoritária, mas que é pró-Putin, de fato, né? Porque, veja que eu não coloquei a questão da guerra na minha pergunta. Eu vejo uma briga de duas cabeças aqui, divisões do mundo, quer dizer, a Europa é democrata liberal, a França é democrata liberal, a Rússia não é. Tem uma dicotomia, tem um pedaço do governo que olha assim para a Europa e diz: esse negócio de democracia liberal é liberal demais, é muito mercado, esse outro aqui é melhor, porque o Estado tem um peso maior, eu estou gostando mais desse, que é o Putin. Então não estou falando de guerra, eu estou falando de modelo de Estado, modelo de país. Tem uma disputa no governo do modelo que a gente quer. E é um paradoxo profundo, porque é bom a gente lembrar que a Rússia não aceita os direitos de minorias, né, dos povos, quer dizer, a gente está falando dos direitos das populações LGBTs, por exemplo, claramente atacadas pelo Putin, e essa é uma pauta importante da esquerda brasileira, ou seja, é um paradoxo que a esquerda precisa resolver. Não é possível apoiar o Putin, porque, quer dizer, desse ponto de vista das liberdades individuais, porque claramente, para além da guerra, o governo Putin é um governo autoritário para dentro também. Ou seja, também é interessante a gente lembrar que o Brasil, a defesa da democracia liberal, foi essa plataforma que evitou o Brasil de se tornar uma ditadura com uma tentativa de golpe de Estado que a gente assistiu há 2, 3 anos atrás. Ou seja, são contradições que precisam ser enfrentadas de uma forma muito, muito clara. Cansou de conversa rasa e gritaria, né? Quer trocar uma ideia de verdade? Papo Amado, do Amado Mundo. Conversa pra rir, pensar e construir juntos. Amado Mundo. Dá pra se informar sem surtar.